Bom, nós recebemos aqui no palco agora Daniel Santana, ele que é o nosso convidado especial, ele faz parte do grupo Amor Vida. É um grupo que presta auxílio emocional gratuito às pessoas em crise, trazendo esse tema super importante da sua palestra, saúde mental através do esporte. Seja bem-vindo, Daniel. Olá. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Bom Tá estar aqui rolando com o vocês. mic dele? Funcionando? Certo? Agora sim. Está funcionando, tá certo. Que bom. Daniel, passo a bola para você. Seja bem-vindo. Uma ótima palestra. Obrigado. Agradeço. Deixa essa. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Hoje a gente vai abranger um assunto bem importante, fundamental e em todas as áreas, que é a saúde mental, não é? Aqui a gente começa só com um pequeno demonstrativo, do GAV, Grupo Amor Vida. Alguém já tinha ouvido falar? Grupo Amor Vida? Não? Alguns já? Legal, que bom. Então nós somos do Grupo Amor Vida, é uma ONG, não governamental, sem fins lucrativos, sem nenhum cunho religioso ou político, Todos nós somos voluntários. E desde já aqui, em nome do GAV, eu quero agradecer a oportunidade para nós estarmos aqui falando um pouco mais sobre esse assunto, divulgando sobre o GAV, ok? Bom, o tema da nossa palestra aqui é saúde mental através do esporte, não é? O que isso colabora? Todo atleta de ponta hoje, ele está preocupado com a sua saúde mental, Ela se torna uma base para que nós possamos construir algo em cima. Então, é bem importante que nós tenhamos aqui a ciência de que a saúde mental é extremamente importante, não só na área esportiva, como nós vamos falar hoje, mas em qualquer área das nossas vidas, certo? A saúde mental, ela colabora para um bem-estar de maneira geral, certo? Então, o GAV, ele tem como missão, esse reequilíbrio emocional das pessoas. Por exemplo, nós já ouvimos muito falar aqui sobre depressão, ansiedade, não é? Coisas que atrapalham, trazendo para o âmbito, para a área esportiva, uma performance, um planejamento, e que vai prejudicando o decorrer dessa caminhada. Então, eu quero começar aqui com vocês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é essa tal de saúde mental, certo? Então vamos lá. Saúde mental não é a ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, mental e psicológico de uma pessoa. Então nós não estamos falando que saúde mental é ausência, ok? De doenças. Trazendo aqui para o nosso cotidiano de vida, saúde mental não é ausência de problemas, mas como reagimos diante do problema, ok? Uma saúde mental, ela nos ajuda e nos auxilia como reagir diante de determinadas situações, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, na área esportiva. Tem algumas pessoas que não sabem lidar, por exemplo, com um segundo lugar, ok? Tem pessoas que não sabem lidar, por exemplo, com uma contusão. Tem pessoas que não conseguem saber lidar com o processo de preparação, certo? A saúde mental, ela conduz uma reação saudável diante dos problemas. Todos nós teremos problemas, todos nós passamos por percalços, imprevistos, ok? Nós temos aquelas intercorrências que acontecem, E que às vezes nós precisamos saber lidar, não é? Então, para você, educador físico, para você, empresário no ramo da saúde, profissional da saúde, personal, não é? Você que está com o seu empório ou academia, empresário da área, entenda, você colabora para uma saúde mental, ok? Você tem um papel extremamente importante nessa área. Então, nós precisamos aqui entender que há uma importância naquilo que você faz, certo? E isso te ajuda
a estar saudável mentalmente, não é? Eu tenho aqui, por exemplo, alguns benefícios que a atividade física traz para a saúde mental, tá? Eu vou passar bem rápido por isso aqui, porque eu quero abranger um tema com vocês, né, que gera muito tabu, tá? Mas eu vou deixar para o final. Então, uma das coisas combate o estresse, não é? Quantos de nós aqui já nos pegamos em situações de extremo estresse, não é verdade? Então, olha só, a atividade física, ela ajuda no equilíbrio do cortisol, certo? O cortisol é conhecido como hormônio do estresse, certo? Esse cortisol, ele tem duas áreas. A primeira é o aumento dele, excessivo, ou a diminuição, se ele está muito alto ou se ele está muito baixo. Ok? E isso traz as consequências, por exemplo, dificuldade na aprendizagem, lapsos de memória, aumento de peso, diminuição de apetite, entre outros, isso quando ele está alto, certo? Então olha só, quando ele está desregulado, alto, entenda, dificuldade na aprendizagem, você estuda, não é? Você se empenha ali para adquirir o conhecimento e não consegue, né? Alguém já passou por isso aqui, na verdade? Talvez, pode ser, esse cortisol lá em cima. A atividade física também, ela colabora nesse equilíbrio, não deixando que nós tenhamos lapsos de memória. Quem já passou por aquela situação, onde nós falamos assim, cara, eu estou com a palavra aqui, mas eu não me lembro dela. Aquela pessoa, eu estou com o nome dela aqui, mas eu não consigo lembrar o nome dela. Então, são pequenas coisas que nós identificamos, né, que às vezes o nosso cortisol está alto. E quando ele está baixo, olha o que acontece. Resulta em fadiga, fraqueza, desejo repentino de comer doces. Olha só aí, às vezes esse desejo de comer doce, né? As mulheres aí ligam para o marido e falam agora de maneira científica. Ó, meu cortisol está baixo e eu vou precisar de um chocolatinho hoje, tá bom? Por favor, me ajude, me auxilie aí, tá? Traz uma Nutelinha para mim. Não é verdade? Então aí, ó, então isso às vezes é sinais que o cortisol está muito baixo. Então a atividade física, meus amigos, ela ajuda no equilíbrio desse carinha chamado cortisol, não é? E isso é importante a gente entender que a atividade física, deixando o cortisol ali do jeito que ele deve estar, colabora para uma saúde mental, ok? Então isso é algo que nós precisamos estar realmente cada vez mais cuidando do nosso dia a dia. O que nós temos também? Qual é outro benefício que a atividade física traz para nós, né? Que ela ajude na nossa saúde mental. Melhora da qualidade do sono, certo? Entenda, quem já ouviu falar aqui no sono REM? Não é? O sono REM é considerado aquele sono que é lá que você atinge o nível maior, é o sono considerado o sono do crescimento, aquele que você verdadeiramente descansa, físico, mental, psicológico, ok? Eu particularmente tenho uma experiência que eu tinha as amígdalas muito grandes, eu tinha desvio de septo e eu tinha carne esponjosa. Eu era praticamente um predador por dentro, sabe? Tudo errado. Não é? Eu fui fazer a consulta e o médico perguntou para mim, cara, você ronca? Eu falei, o senhor vai ter que perguntar para minha esposa, porque eu nunca ouvi. Mas os relatos indicavam, através da minha esposa, que eu roncava muito. Consequentemente, eu respirava muito mal durante o sono, resultando em uma péssima noite de sono. Dormia, mas continuava acordando cansado. A atividade física, ela colabora para que você alcance esse sono REM, não é? Tirando talvez os distúrbios de sono. Distúrbio de sono que é, eu quero dormir muito, eu não quero dormir nada, não consigo dormir nada, não é? Considerado uma das piores torturas que existe é a tortura do sono. Alguns estudos e testemunhos dizem que a tortura do sono, deixar a pessoa sem dormir, deixa ela extremamente transtornada. Então é muito importante que a gente valorize o sono. E a atividade física, ela colabora para uma qualidade melhor do seu sono. Certo? Consequentemente, fazendo com que você tenha uma saúde mental alta. Não é? Então nós temos essa
Melhora da qualidade do sono. O que nós temos também? Diminui a probabilidade de algumas doenças, certo? Não é que resolve e cura, preste muita atenção, mas ajuda no combate, alivia os sintomas. Que doenças? Vamos dar alguns exemplos de doenças aqui. Doenças cardiovasculares, dores musculares. Essa dor muscular, ela não quer dizer aquela dor a qual você fez um exercício e você ficou dolorido, isso é natural. Ou que você forçou demais, agachou errado, não é? Às vezes na academia você pega um peso a mais, às vezes você dá uma escorregada, um mau jeito. Essa dor muscular é natural. Eu estou dizendo daquela como provavelmente da fibromialgia, não é? A fibromialgia, ela fica com tudo doendo, é aquela dor incessante. Algumas dessas dores também são ocasionadas do quê? Muita tensão, ok? Ou seja, nós precisamos observar. E o exercício físico combate essas dores musculares, né, fora do comum da sua naturalidade, certo? Nós temos também a osteoporose, né, todos bem conhecem, a diabetes, e também nós temos o câncer. Comprovadamente, nós podemos ler em alguns artigos e estudos que a atividade física e o que ela produz ajuda no combate ao câncer, melhora a qualidade de vida das pessoas que enfrentam essa enfermidade, essa doença, né? Eu sei que às vezes chega num nível que é limitado, mas ainda assim ajuda na medida do possível que a pessoa puder fazer ou ter uma atividade física. Certo? Então, olha lá, melhora do sono, atividade física nos ajuda com isso. Você está com dificuldade de dormir, né? Faz uma atividadezinha física que isso melhora a sua qualidade de sono, consequentemente, né, qualidade de vida. Né? Nós temos aqui também alívio nos sintomas de transtornos mentais. Aqui a gente já começa a entrar no que a gente quer falar hoje, né? No que nós queremos abranger. Então, a atividade física ajuda sim, né, a ter uma vida mental mais saudável, certo? Por isso que eu digo para vocês, uma mentalidade saudável, ela vai te ajudar em todas as áreas, né? Ela vai te ajudar em todas as suas atividades. Como, por exemplo, pessoas que têm déficit de atenção com hiperatividade, é chamada TDAH, ok? Essa doença, que é aquela que a pessoa não consegue se concentrar, realmente ela tem um problema. O exercício físico, ele colabora, a atividade física colabora para que essa pessoa consiga melhorar mais nessa enfermidade, ok? Temos também a síndrome do pânico, certo? Muito conhecida, muito falada. Pessoas estão aí cada vez mais, né, estudando sobre isso, apesar de haver muitas discussões, teses. Depressão, ok? Depressão, ansiedade, certo? Aí nós podemos falar assim, ok, mas a síndrome do pânico, ela é considerada e caracterizada por quê? Por aquele sentimento intenso de ansiedade, não é? Aquele medo da morte, ok? Medo de alguma coisa dar errado. E por que eu coloquei aqui depressão e ansiedade? Tem uma definição muito simples, ok? Básica aqui, para que nós possamos diferenciar um pouquinho. Depressão, excesso de passado, ok? Aquilo que não deu certo, aquilo que eu não consegui fazer, eu fali, eu não tive coragem, não é? Eu deveria ter feito e não fiz, ou eu fiz quando eu não deveria ter feito. São coisas que estão lá mal resolvidas ou que estão prendendo e que geram esse sentimento de depressão, ok? Se depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Nem aconteceu ainda e eu já estou em cólicas, né? Porque as coisas podem dar errado, as coisas podem sair dos eixos, as coisas podem me envergonhar, eu posso fazer tudo errado, eu posso travar na hora. E se eu for subir para dar palestra, tropeçar no primeiro degrau e cair, aquilo começa a gerar algo em nós, né? E começa a tirar o nosso foco, né? Começa a tirar o nosso descanso, justamente porque nós estamos
dando muita importância em coisas que ainda nem aconteceram. Então, de uma maneira simples e resumida, depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Então, são algumas coisas que a atividade física ajuda, ok? A atividade física, ela colabora. Ela ajuda também no equilíbrio da produção de alguns hormônios, certo? É comprovado que quando nós fazemos ou praticamos alguma atividade física, meus amigos, algumas coisas em nosso corpo são produzidas naturalmente. Eu quero trazer algumas aqui para vocês, para a gente rapidamente abranger isso. A primeira, serotonina, né? Conhecido como hormônio da felicidade, não é? Às vezes nós vamos saber, eu quero serotonina agora, estou precisando de muita serotonina, não é? O que é serotonina? Alguns de seus benefícios são a diminuição do estresse, redução de dores de cabeça e enxaquecas, promoção de saciedade, alívio dos sintomas da TPM, melhora do bem-estar e favorecimento no relaxamento, né? Algumas pessoas pensam, onde que está vendendo essa balinha de serotonina, né? Que eu estou naqueles dias e o negócio aqui está complicado, né? Para os homens, por exemplo, a gente costuma falar nas palestras, olha só essa poção mágica chamada serotonina, ela combate dor de cabeça, enxaqueca e ela também, o que? Ela melhora nos sintomas da TPM. Então é o seguinte, se eu chegar, né, me aproximar e disser, não, hoje eu estou com dor de cabeça, serotonina nela, ok? Não, a minha enxaqueca está atacada, serotonina nela. Né? Não, hoje eu estou atacado por causa da TPM, então está faltando serotonina nisso aí, não é? E além da atividade física que ela produz a serotonina, né, que são neurotransmissores, ela também é adquirida através de vitamina D. O que é isso? Tomar sol, né? Por isso que eu pego a minha esposa, amarro no sol e falo para ela ficar fazendo exercício no sol o dia inteiro. Estou brincando, eu não faço isso não. Né? Mas algumas pessoas fazem o quê? Já estão pensando, cara, então quer dizer que tomar sol e fazer atividade física melhora essas coisas? Não é? Então quer dizer que aí está um bom argumento para eu começar ou continuar uma atividade física, não é? Um exercício físico, não é? Mas não é só a serotonina, ela também produz a tal da dopamina, né? A dopamina, outro neurotransmissor, não é? Que colabora na comunicação dos neurônios. Então, preste atenção, está relacionada a diferentes funções, na quais consta a regulação de algumas emoções e é capaz de aliviar a dor. Sua ação influencia em nossas emoções, aprendizado, humor e atenção, ou seja, concentração. Ok? Dopamina é muito importante. Também atua controlando o sistema motor e a sua eficiência pode afetar os movimentos. Por isso que a dopamina, a ausência da dopamina, ela colabora, por exemplo, para o Parkinson. O Parkinson, ele vai diretamente na produção, afetar a produção de dopamina. Por quê? Porque está correlacionado ao sistema motor, não é? Então, olha só como que é importante, e a atividade física traz isso. Então, para a mente também é saudável? Sim, nós vemos lá, influencia em nossas emoções, ok? Ela também é conhecida como um sistema de recompensa. Sabe quando você tem aquele desafio, não, hoje eu vou subir essa montanha. E quando você chega lá no pico, a dopamina é liberada. É o sistema de recompensa, né? E você sente, quando ela é liberada, ela te traz umas sensações muito boas, entendeu? E ela realmente colabora muito para a sua saúde mental. Então você, que às vezes é um profissional da saúde, tendo esse tipo de conhecimento, consegue cada vez mais estimular pessoas e a si mesmo. Outro que nós temos para encerrar a questão dos hormônios é a endorfina. Ok? Então nós temos serotonina, nós temos dopamina e também nós temos a endorfina. Produzido naturalmente pela glândula hipófise no cérebro, enquanto é liberado na circulação sanguínea, age estimulando a sensação de prazer. Então, quando ela é produzida e jogada na corrente sanguínea, o prazer acontece. Ok? Bem-estar, bom humor, motivação e felicidade. Certo? Ela também tem ação analgésica.
Ela colabora o quê? Para tirar a dor. Também temos aqui o estresse que ela combate, mas a ausência dela pode causar irritação, tristeza prolongada, né? Pode aumentar riscos de desenvolver problemas de saúde, como depressão, ansiedade, fibromialgia ou enxaqueca crônica, por exemplo. Então, a ausência dessa endorfina, o que ela faz? Ela vai colaborar para a ansiedade, ela vai colaborar para a depressão, ela colabora, por exemplo, para a fibromialgia, certo? Então, são algumas coisas que nós precisamos o quê? Ter essa atenção. Por que eu trouxe para vocês aqui essa noite essas informações? Como diz um sábio em seu livro, conhecimento é poder, não é? Então, quando nós conhecemos algo, o que acontece? Nós sabemos lidar melhor com aquilo. Talvez uma das maiores causas de pânico em determinadas situações é porque nós não sabemos o que fazer naquela situação. É ou não é verdade? A diferença de uma pessoa que sabe se comportar diante de determinada situação, de que sabe o que fazer naquela situação, é diferente de uma pessoa que não sabe o que fazer, que está perdida, né? Como, por exemplo, uma pessoa que está muito ansiosa, uma pessoa que está muito deprimida, e ela não consegue ver saída nisso aí. A atividade física, liberando esses hormônios, liberando essas coisas aqui que nós acabamos de ver, ela colabora para uma saúde mental. Ok? Isso é muito importante. Eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês agora, né, rapidamente, por exemplo, só no âmbito esportivo, só de atletas, não é? Nós tivemos há pouco as Olimpíadas de Tóquio, ok? E as Olimpíadas de Tóquio teve vários atletas. Mas, por exemplo, nós tínhamos lá Simone Biles, uma americana que era uma das maiores esperanças de medalha de ouro dos Estados Unidos, certo? Simone Biles, ela se omitiu, ela saiu, ela desistiu de participar de algumas provas, porque ela alegou que não estava com uma mente saudável, não estava com sua saúde mental em dia. E ela resolveu se retirar para poder tratar isso. Então entenda, Olimpíadas, 4 em 4 anos, quantos sacrifícios, não é? Quanto treinamento, não é? Mas se não tiver a saúde mental, vai faltar alguma coisa, não é? Vai faltar em algum momento isso. Nós temos, por exemplo, a própria japonesa que ela foi lá e acendeu a tocha olímpica. Era uma tenista e ela também não quis participar porque não estava bem mentalmente para aquilo. Sofria de ansiedade, sofria de transtorno social, que não consegue ficar muito tempo no meio das pessoas, por isso ela usava só fone, entendeu? Não gostava de coletivas muito grandes porque dava ansiedade nela, não é? Essa menina, não é que ela não quis ir, que ela não pôde, mas ela desistiu de ir. Como tenista, talvez nos 2 principais eventos mundiais de tênis, Roland Garros e Wimbledon, que pessoas estão treinando há anos para ir, ela saiu, ela não quis ir, porque ela viu que a sua mentalidade não estava saudável para aquilo, a sua saúde mental não estava em um nível para que ela pudesse continuar aquela prova, porque isso exige de nós, exige de qualquer pessoa, não é? Uma mentalidade onde possa se reagir bem diante das situações, ok? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Gabriel Medina. Gabriel Medina, ele desistiu de 2 etapas do circuito mundial de surf, porque alegou que tinha que cuidar melhor da sua saúde mental e da sua saúde física, ok? Então, as pessoas que não estão dando atenção para a saúde mental, elas estão perdendo oportunidades. Elas não estão tendo condições de continuar naquilo que elas tanto trabalharam para alcançar. E é extremamente importante isso. Eu vou trazer para vocês agora alguns sinais que nós podemos observar, mas preste atenção. Esses sinais de alerta não é só para você observar em pessoas, mas em você também, ok? São sinais que às vezes não tem nada a ver, mas que sim fazem toda a diferença, ok? Um dos sinais, por exemplo, que nós temos aqui, cansaço excessivo,
ok? Esse cansaço onde não importa o quanto você descanse, aí você sempre continua cansado, sempre com aquela dor, né, com aquele incômodo. Tira o natural daí. Se você fez o quê? Se você pegou, e se você fez uma atividade física, se você forçou um pouco mais, é natural um cansaço. Mas é preciso reparar o quê? Se você não conseguiu fazer nada, se você teve um dia tranquilo, e ainda no outro dia, e continua esse cansaço excessivo, é preciso dar atenção para isso. Temos uma tristeza prolongada. Ah, quer dizer que eu não posso ficar triste que eu estou com um quadro depressivo? Não, existe uma diferença. E ela se chama o tempo. Você ficar triste por um período por algo que aconteceu é natural. Agora, você sempre permanecer triste, aí já precisa se dar atenção, que pode ser um quadro depressivo. Certo? Um quadro de depressão. E isso precisa ser cuidado, né? Em algumas pessoas. Às vezes nós vemos elas sempre, cada vez mais, né, naquele momento, e sempre triste, e não importa o que acontece, ela nunca melhora, ela sempre está triste. Precisa ser observado isso. Perda de concentração, como nós estávamos vendo lá atrás, né? Você tenta estudar, você senta, você prepara o ambiente, né? Você está lá, você preparou, está em silêncio e tudo mais, mas ainda assim você não consegue absorver nada, não é? Isso também. Ansiedade, aqui nós falamos agora há pouco. Às vezes nós damos palestras, por exemplo, em escolas, faculdades, e o que nós vemos de alunos com crise de ansiedade está aumentando os números demais. Por quê? Porque aquilo nem aconteceu ainda e eu já estou totalmente desesperado, né, com a possibilidade de dar errado. Às vezes nem vai acontecer, nem vai passar por aqui, não é? Então a mente saudável sabe lidar com essas coisas, certo? A mente saudável, ela sabe administrar melhor isso. Nós temos a irritabilidade, não é? Não é que você não pode ficar, nem eu podemos ficar irritado com algumas coisas, com algumas pessoas. Mas é algo que nós precisamos reparar. Aquilo que não me irritava e que agora me irrita. Aquilo que eu conseguia lidar e agora não consigo mais. Aquilo que eu não tinha, mas agora eu estou com um pavio totalmente curto para isso. Sabe, coisas irrisórias. Então, liga um sinalzinho de alerta, tá bom? Distúrbios do sono, como nós falamos, não é? Eu estou com sono, eu deito para dormir, mas não consigo dormir, não é? Ou, eu quero levantar, eu preciso levantar, mas eu só quero dormir, não é? E aí tem essa... Não estou falando dos ursão, né? Tem uns ursão que dorme 4 da manhã, quer levantar 6 da manhã e não ter sono, né? Isso aí não cabe a nós. Mas o que nós estamos falando realmente é da normalidade, não é? Então nós temos também dores em diferentes partes do corpo, como nós já falamos, e isolamento intenso. Preste atenção nisso, né? Às vezes nós queremos ter o nosso momento só. Momento que você vai chegar em casa, não é? As crianças saíram, né? O maridão ou a esposa foi fazer alguma coisa, você vai lá, pede alguma coisa diferente, vai assistir a sua série, a sua novela, o filme que faz tempo que você está querendo assistir. Isso é extremamente saudável, né? Mas existem quadros que as pessoas não conseguem mais deixar de fazer isso. Tudo elas querem estar enquartadas, encavernadas. Elas não querem mais sair, elas não querem mais ter contato com pessoas, elas não querem mais conversar com ninguém, não é? Então alguma coisa ali está errada, ok? Alguma coisa ali tem que ser avaliado, tem que ser cuidado, tem que ter atenção. Certo? Então aqui nós temos algumas coisas que nós podemos observar em nós e em outras pessoas, não é? Por que eu digo para vocês, em nós e em outras pessoas? Porque às vezes nós não sabemos lidar, por exemplo, com uma pessoa que chega para nós e diz que está com ideações suicidas, ok? E nós vemos que os números, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela mostra que os números são preocupantes e alarmantes. Está acontecendo muito. E em todas as faixas etárias de idade. Inclusive crianças. Ok? As tentativas estão aumentando, né? Os registros estão aumentando. Nós temos aqui um número que a cada 40 segundos no mundo é registrado um caso de suicídio, não de tentativa,
de suicídio. No Brasil, 45 minutos. Então, é um assunto a qual o GAV, o Grupo Amor Vida, ele está sempre tentando combater e valorizando cada vez mais a vida. Nós trouxemos hoje aqui algo que nos ajuda mentalmente a ter uma saúde mental. E isso combate a questão das ideações suicidas, não é? Por exemplo, nós temos o registro de que a segunda maior causa de morte, não é, entre 15 e 29 anos, é o suicídio, ok? Vamos lá pensar um pouquinho, entre 15 e 29 anos, o que acontece nesse meio? Nesse meio, pessoas estão pensando o que elas vão fazer profissionalmente, elas estão ingressando em faculdades, fazendo vestibular, passando pelo momento dos calouros, não é? Elas estão terminando faculdades, elas estão estagiando e, consequentemente, seguindo nas suas profissões, ganhando, né, o seu dinheirinho e começando a realizar sonhos, adquirindo bens, né, projetando as coisas e realizando, viajando e conhecendo outros lugares, né? Então, muitas coisas estão acontecendo, constituindo família, não é? Tendo filhos, casando, enfim, várias coisas. E essas coisas estão sendo paralisadas, por quê? Pelo suicídio. Pessoas não estão saudáveis e mentalmente, e aí o que acontece? Elas optam pelo findar da sua própria vida, ok? Então essas questões, esses pontos, servem para que a gente também, para que nós venhamos a observar em pessoas, porque existem alguns tabus referentes ao suicídio, pessoa em crise. Por exemplo, um deles, eu acredito que todos nós já devemos ter ouvido isso. A pessoa que pensa ou que fala em suicídio, ela é fraca, não é? A pessoa que pensa ou fala suicídio, ela não tem Deus na vida dela, não é? A pessoa que fala que quer tirar a própria vida, ela está com frescura, ela quer chamar atenção, ok? São algumas coisas que nós ouvimos que são totalmente equivocadas, né? São coisas que são realmente, que não vão colaborar para uma melhora, não é? Então, quando nós começamos a perceber isso, a gente começa a ter uma noção melhor desse tipo de assunto, não é? Eu trouxe para vocês algumas questões no esporte, mas que, se não sendo cuidado, não é? Dado a devida atenção, leva para uma rota em que acaba com a vida de uma pessoa, ok? Essa é um cuidado que nós temos que tomar. Então, o que eu faço quando uma pessoa chega para mim e fala que está com ideações suicidas? Porque existe um sentimento de que, se eu falar uma vírgula errada, a pessoa vai lá, vai cometer o ato e a culpa vai ser minha, né? Existe aquele sentimento de que eu não posso errar aqui agora, então eu não vou nem falar, né? Eu não vou nem falar, abranger sobre esse assunto. Eu vou disfarçar, eu vou fingir que nada está acontecendo, eu vou mudar de assunto e tudo mais. Eu quero dizer para você que isso não ajuda. A primeira atitude que você precisa tomar, que nós precisamos tomar, é tentar criar um lugar seguro para essa pessoa. Um ambiente seguro para que ela possa compartilhar o que ela está sentindo. Ok? Temos que nos despir de toda vestimenta de preconceito e julgamento. E principalmente de comparação. Você está sentindo isso? Eu passei por coisa muito pior e estou aqui sorridente, pleno, não é? A comparação não ajuda em nada. Por quê? Porque às vezes o que é fácil para mim é extremamente difícil para você e vice-versa. Nós não conhecemos às vezes o contexto da história das pessoas, não é verdade? Então, olha só, aqui nós temos uma rede de ajudas, que caso você identifique em você, você pode procurar, ou caso você identifique em alguém, você pode sugerir que procure, ok? Nós temos ali, primeiro, lá em cima, nós temos médico. Talvez o primeiro contato para uma pessoa em crise. Nós temos aqui no centro a pessoa em crise, ok? Pode colocar aí o atleta em crise. Nós falamos sobre a atividade física, mas ela mal administrada,
Eu acabei de dar os exemplos para vocês do que acontece, né? Até com pessoas que vivem de atividade física. Então, a mente saudável é extremamente importante. O primeiro contato é o médico, aquele que nós podemos chamar do band-aid ali no corte, né? Teve o primeiro corte, coloca um band-aidzinho, leva para o médico ou conduz ao médico para ter aquele primeiro contato, aquele primeiro, né, aquela primeira atenção. Ali depois nós temos o psicólogo. E aqui nós precisamos quebrar tabus, meus amigos. Aqui nós precisamos quebrar preconceitos, né? Porque às vezes nós ouvimos o quê? Ah, quem vai em psicólogo é louco, né? Psicólogo, só quem vai é louco, é quem está totalmente, né? Mas esquecemos do que ir a um psicólogo é também uma prevenção, ok? Fazer uma terapia também é prevenção. Então nós temos pós-venção e nós temos prevenção, ok? Prevenção, nós estamos fazendo para que caso aconteça, nós vamos saber lidar melhor com aquilo. Pós-venção, aconteceu já e agora eu estou tentando lidar com isso, certo? Então o psicólogo não é só pós-venção, mas também prevenção, ok? Isso precisa ficar. Um psicólogo tem, sim, muita importância, é de extrema importância para uma pessoa em crise, ok? Nós temos também ali orientador espiritual. Algumas pessoas, tirando toda a vestimenta de preconceito, lembra que nós falamos sobre isso? De julgamento. Algumas pessoas procuram orientador espiritual, às vezes procuram um padre, procuram um pastor, né? Procuram um templo religioso, e ali elas conseguem se reequilibrar emocionalmente. Ok? Então é extremamente também importante essa área para algumas pessoas. Elas aprendem mais, por exemplo, sobre fé, sobre colocar a fé num ser maior, né, em Deus. Entende? Então, para isso, sim, é extremamente saudável para a nossa vida emocional. Ok? Então, orientador espiritual. Família. Eu tive uma experiência quando eu falei de família, né, que a gente pode contemporizar aqui para a nossa época. A família é a base. Nós sabemos que ela é extremamente importante. Mas uma vez eu fui fazer uma palestra, fui dar uma palestra numa escola pública, e que a faixa etária era de 14 anos, por aí. Então, vocês já imaginam o desafio, né? A treta, a tensão, eles gostam de fazer brincadeiras e tudo mais, né? Mas quando falamos de família, alguém falou, mas às vezes não ajuda não, às vezes só atrapalha, não é? Por quê? Porque são as pessoas próximas que talvez nós mais contamos e que no momento que a gente precisa não nos dá o suporte que nós esperamos, não é? Mas isso não anula a importância da família. A família é muito grande. Você pode às vezes não ter os pais, mas tem um primo, não é? Tem um tio, não é? Tem um irmão, uma irmã, que faz parte da família e que sim, por quê? Porque são as pessoas que estão mais próximas, não é? Ali, na convivência, em casa, na intimidade, não é? Então a família é extremamente importante, sim, ainda que às vezes, em determinadas situações, ela atrapalhe, né? Parentes, por exemplo, né? Parentes, rapaz. Nós temos também amigos. Isso aqui eu falo muito nas questões, quando eu vou palestrar em escolas, quando vou palestrar em faculdades. Por quê? Porque eu bato muito em cima sobre a influência. Ok? Então uma pessoa em crise, ela precisa ter boas influências. Eu pergunto para você, eu vou te contar uma história, que eu identifiquei um pouco isso aqui, sobre influência. Certa vez, há muitos anos atrás, eu estava assistindo uma novela. Certo? Eu estava assistindo uma novela, e é novela de praxe, né? Tinha um homem que tinha uma empresa, era muito rico, tinha sua família, tinha sua esposa. Mas lá na empresa desse homem, o que acontecia? Tinha uma secretária. E na maioria das vezes elas não são feias, não é? Sempre eles colocam uma secretária bonita. Acontece que a esposa dele, o que acontece? Ela estava discordando de algumas coisas que ele falava. E aí, só que a secretária, sempre boazinha e bonitinha, mas a esposa não estava errada, ela estava falando algo que era bom para ele. E aí, o que acontece quando daqui a pouco eu me peguei torcendo? Cara, larga logo essa megera e fica com a secretária.
não é? Então é influência. Então você, por exemplo, está assistindo uma série, não é? Que você assiste todos os dias. Então são 30, 31 dias você sendo influenciado por uma informação. Você acha mesmo que você não vai mudar alguma coisa ali? Então isso é muito mais importante quando nós temos amigos, por exemplo, na escola, por exemplo, no trabalho. Às vezes nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa, é ou não é verdade? Né? Nós saímos de manhã, voltamos no finalzinho da noite, no outro dia nós já estamos de volta, tudo mais. Então nós precisamos o quê? Selecionar bem, porque é muito importante ter boas amizades, ter bons amigos, não é? Uma coisa interessante que a gente pode dizer sobre isso aqui é, a gente não conhece a intenção do coração das pessoas quando chegam perto de nós, né? Às vezes tem uma máscara ali, às vezes tem um fingimento, né? E nós não conseguimos, a pessoa chega, nós recepcionamos, né? Nós acolhemos, enfim, e tudo mais. E depois a gente vai saber, não é? Às vezes, converso com alguns casais jovens que estão tentando decidir se realmente ele é o homem certo, ela é a mulher certa para mim me casar, ou para mim, né, fazer isso. E eu digo, há uma maneira onde você pode, não é, observe os frutos, os resultados que essa pessoa dá. Observe, por exemplo, como ela trata os seus pais. Observe, por exemplo, se ela é responsável em seus horários no trabalho, não é? Vão observando os frutos que essa pessoa dá, e aí então você vai entender e poder selecionar melhor quem serão os seus amigos. Uma pessoa em crise precisa muito de bons amigos. Você pode ser um bom amigo, uma ferramenta fundamental para a melhora de uma pessoa que se encontra em crise, certo? E nós temos o GAV, nós temos o Grupo Amor Vida. O GAV, ele está há 21 anos, de segunda a segunda-feira, ininterruptamente, atendendo via telefone. Das 7 da manhã às 23 horas, se você ligar naquele número que nós colocamos lá, naquele 0800, e nós vamos colocar de novo, vai ter alguém que vai te atender, ou vai atender a pessoa que precisar. Como que o GAV trabalha? O sigilo é absoluto. Nós não temos acesso ao número que está ligando. E a pessoa, para ser atendida, ela não precisa se identificar. Então, às vezes, a pessoa liga e ela não fala o nome dela, ela não está se sentindo à vontade para aquilo. Ok? Ela não se sente ainda, né? E para que ela possa compartilhar, não é? Porque nós entendemos que a dor compartilhada dói menos, que a pessoa só não falar, ela melhora, ela falar sobre aquele assunto que tanto está incomodando, oprimindo ela, né, descomprimiza dentro. Então não precisa se falar o nome, não é? E pode-se seguir o atendimento. Então, das 7 da manhã às 23 horas, sempre vai ter um voluntário. O GAV é uma ONG, não é? Ele não cobra para palestrar, todos nós somos lá voluntários, cada um tem as suas funções. Hoje eu sou vice-presidente do GAV, né? Nós temos nosso presidente, o Gerson Fraulub, né? Mas ainda antes de todas essas coisas, temos a parte administrativa, a parte de marketing, corpo de palestrantes, mas antes disso todos somos voluntários por uma causa, ok? Então, se você também quiser uma palestra na faculdade que você está, na escola, na empresa que você tem, você pode estar entrando em contato, que o GAV, a equipe de palestrante, vai te atender lá. Né? Nós temos a Andréia aqui, que é a nossa coordenadora de palestra, né? Inclusive agradeço até a oportunidade, o espaço que ela cedeu para nós aqui, ela, o Jean e todos os outros que estão colaborando para isso, né? Que nos cederam esse tempo. Então, o GAV trabalha com tripé, certo? Que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Olha só como é que funciona o tripé do GAV. Tudo nós colocamos em cima disso aqui. Primeira coisa, compreender. Tá? Nós precisamos tentar compreender as pessoas. Né? Então, qualquer pessoa que ligar lá, nós vamos tentar conversar com ela e compreender o que ela está passando, a situação que ela está vivendo. Às vezes tem pessoas que ligam lá só para contar como foi o dia. Então nós compreendemos que ali a pessoa se sente muito sozinha, principalmente nessa pandemia.
Olha só o que acontece. Às vezes, uma mãe, já senhora de idade, mora na cidade diferente do seu filho. E ela morre de saudade de seus netos. A pandemia impediu com que essa senhora fosse até a casa deles ou que eles viessem até a sua casa. Então, imagina os sentimentos. E às vezes nós recebemos ligações com esse tipo de caso, não é? Então, tentando compreender, né? Nós também temos a questão de aceitar. Qualquer pessoa que ligar lá será atendida. Por isso que nós dizemos que o Gavi, ele não tem nenhum cunho, nenhum lado político, nenhum lado religioso. Os voluntários são das mais determinadas, das mais variadas, não é? Segmentos, não é? Crenças. Por quê? Porque lá não tem como. Se eu coloco, por exemplo, um protestante para atender um não protestante, vamos supor, né? um de direita para atender um de esquerda, às vezes o atendimento já vai ter o quê? Já vai ter algum ranço ali, não é? Então lá nós não temos isso. Fica para fora da casa, fica para fora do atendimento. Todos que ligarem lá, independentes. O GAV tem um princípio que ele não prioriza o problema, mas o atendido. Então, independente da pessoa que ligue, independente do problema que ela ligue, melhor dizendo, a pessoa será atendida. Nós vamos tentar compreender, né? Nós vamos ali doar o nosso tempo, o nosso ouvido. Não é? Existem pessoas, casos de pessoas que ligam e ficam em silêncio. Existem pessoas que falam, e no final do atendimento, o que acontece? Fala, nossa, eu estou melhor. Só de eu conseguir entender que você está me escutando, que você está me ouvindo, só de eu ouvir que eu tenho alguém me dando atenção, não é? Eu já estou me sentindo bem, eu já estou me sentindo melhor. Certo? Então nós pegamos vários casos e situações, pessoas que estão querendo cometer o suicídio, pessoas que estão com a saúde mental totalmente abalada, pessoas que estão ali totalmente frustradas com algumas situações, relacionamentos, profissional, conjugal, enfim, vários, mas todos eles nós tentamos compreendê-los e aceitamos a todos. Mas por último nós temos o amor. Então é compreender, aceitar e amar. Esse é o tripé do GAV. Eu quero destacar aqui o amor. Nós entendemos que o amor não são só palavras. Eu posso dizer que amo alguém e fazer totalmente ao contrário, ok? Não é? Então o amor nós entendemos que também é atitude. Fazer, né, com uma atitude em amor. Hoje nós ouvimos muito a palavra empatia. Né? Todos já ouvimos aqui, empatia, se colocar no lugar de alguém, né? Tentar entender o que a pessoa está, tentar dividir aquela dor que a pessoa está sentindo. Isso é extremamente importante, certo? Mas existe uma diferença. Eu costumo dizer e acredito que a empatia ela não é o suficiente. Vamos colocar uma situação, vamos supor que eu chego na minha casa, ok? E a minha esposa teve um dia daqueles, certo? E ela me conta, nossa, o meu dia foi terrível, deu tudo errado, aquilo que eu planejei saiu tudo do que eu estava querendo fazer, saiu tudo fora do planejado, o tempo não deu certo, eu não completei o que eu queria completar, as pessoas me julgaram, as pessoas falaram mal de mim, apontaram o dedo para mim, e ela começa a descarregar todo o problema, e eu falo, nossa, realmente o seu dia foi terrível, não é? Realmente o seu dia foi assim pesado, né? Eu vou ser empático, eu vou aqui, ó, tentar sentir o que você está sentindo, certo? E aí depois que acontece isso, eu viro as costas, sento no sofá e começo a mexer no celular, começo a fazer outra coisa. Como que você acha que ela se sente? Então, além da empatia, nós precisamos ter compassividade. A compassividade, ela engloba a empatia. Só que ela não só se coloca no lugar da pessoa, mas ela faz alguma coisa para que a pessoa pare de sofrer, ou para que diminua o sofrimento daquela pessoa. Isso é amar. Então, quando nós nos voluntariamos, e nós estamos lá no GAV, nós estamos fazendo isso. Nós não só estamos ouvindo, mas nós estamos doando tempo para aquela pessoa. Os nossos plantões é no mínimo uma vez na semana, com a duração de 4 horas. Né? Você fica à disposição. Às vezes tem poucas ligações, às vezes tem muita ligação, não é?
É comprovado que para um quadro depressivo, né, as pessoas têm crises pela manhã e no final do dia, né, e também final do ano. Setembro Amarelo, por exemplo, meu querido, bomba, não é? Muitas coisas. Por quê? Porque as pessoas ficam sabendo que eu posso ligar naquele lugar, né, posso compartilhar com alguém. Então seja empático, mas não se esqueça de ser compassivo, não é? Quando nós olhamos para uma pessoa que está em crise, como nós vimos lá, não é? Seja compassivo, não é que você precisa saber de tudo. Entenda, para ser um voluntário do Gavi, por exemplo, nós não precisamos ser um PhD em psicanálise medicamentosa, entendeu? Nós só precisamos ter a intenção, né? A disposição para estarmos lá e atendermos as pessoas, não é? Se você, por exemplo, se decide em ser voluntário do Gavi, você vai passar por um treinamento, você vai passar por simulações, você vai ser acompanhado num período de estágio, e aí você vai assumir o seu horário lá para se tornar um plantonista, um voluntário. Não é só nisso, também tem outras áreas a qual você pode colaborar, por exemplo, marketing, não é? Palestras, não é? E todas as outras, administrativo, divulgação, enfim, não é? Então eu quero encerrar com esse tripé, ok? Quero aqui colocar, o Gavi também tem um braço, que eu não posso esquecer de falar, que é o GAES. Recentemente inaugurado no Gavi. O que é o GAES? Grupo de Enlutados por Suicídio. Quem já ouviu falar no AA, Alcoólicos Anônimos? Todos ouvimos, aquelas reuniões, né? Que as pessoas têm esse problema no vício. Mas nós também temos o GAES, que são pessoas que perderam outras pessoas pelo suicídio. E é comprovado que de 5 a 10 pessoas são atingidas diretamente, né, por pessoas que cometeram o suicídio, as que estão mais próximas. E aí tem distúrbios e tudo mais. Então o GAES também tem essa parte. Esse é o tripé do Gavi, tá? E aqui estão os contatos. Eu quero pedir uma gentileza, tire uma fotinha, né? Nós temos o QR Code que você pode acessar direto no nosso site. Nós temos as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Lá no YouTube tem algumas palestras disponíveis que você pode estar, né, olhando, pode estar se familiarizando. Nós estamos com o stand do Gavi aqui, então você pode ir lá, se tiver alguma dúvida, tá, alguma coisa não ficou claro, pode ir lá, vai ter alguém lá para estar conversando com você, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez, tá, a oportunidade. Muito obrigado, espero ter ajudado em alguma coisa, tá bom?